Salve, guitarristas! E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Alan, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E como vocês puderam ver aí pelo título desse vídeo e pela capa, olha só o que eu tenho em mãos aqui. Duas MK300. Então fica a pergunta, será que agora o timbre estéreo vem? Brincadeiras à parte, galera, tem rolado aí uma discussão nos grupos, né, e até mesmo nos comentários aqui do vídeo, né, sobre as possibilidades dessa pedaleira em estéreo, né? Porque o que a gente pode ver aqui é que ela tem duas saídas XLR, né, sendo uma L e uma R, e temos aqui do lado de cá também P10, né, L e R, tá? E assim como uma saída para fone de ouvido bem aqui, que seria estéreo também, né, TRS. Porém, a pedaleira em si não dispõe de nenhum efeito em estéreo, tá? Não tem nenhuma modulação estéreo, reverb ou delay, ping-pong, por exemplo. Mesmo ela tendo dois slots de capturas, não tem como fazer um dual amp, né? Um som na direita e um som na esquerda. A pedaleira tem sim um controle de pan, onde você pode definir o lado direito e o lado esquerdo, se sai mais som para um lado ou para o outro, né? Tem um outro vídeo aqui no canal, eu vou deixar ele aqui no card se você ainda não viu, lá eu mostrando o MFX, né? Os blocos da cadeia de sinal, como que funcionam muitas coisas ali. Tem algumas funções que você pode utilizar o modo estéreo, a principal delas sendo a que você pode enviar um sinal completo para um lado e para um outro sem a simulação de caixa, que é para quem quer plugar ela, por exemplo, né, no amplificador no palco e usar como retorno. Então essa é a função principal em estéreo que tem, né, entre algumas outras poucas que tem aí. Mas quanto aos efeitos em si, infelizmente não tem nenhum efeito em estéreo nessa pedaleira, né? Por isso que eu brinquei que será que com duas dá para fazer em estéreo, né? Obviamente não vou fazer isso, não vou ligar as duas pedaleiras aqui para tentar fazer um som estéreo. Eu poderia fazer isso, eu tenho um pedal, inclusive, eu acho que ele tá aqui, só um momento. Olha, eu tenho esse pedalzinho aqui, pedal ABY, que também é da MVAV, né? Que serviria, por exemplo, para eu ligar minha guitarra nele aqui, certo? E sair dois cabos, um entrar em cada pedaleira, ou seja, cada pedaleira teria o seu sinal dedicado. Assim como eu já fiz vídeo aqui no canal com o Tank G e Black Box, ou com dois Tank G, enfim, você poderia executar essa ideia aí, né? Mas esse pedal aqui é útil para outras coisas. Por exemplo, eu uso ele lá na minha igreja, caso eu queira cantar e fazer o talkback, ou seja, falar com a banda, né? Então eu tenho dois sinais independentes aqui. Meu microfone entra nesse e aqui na saída, um dos canais sai nas caixas de som, ou seja, eu posso cantar, mas se eu pisar aqui, ele troca para o outro canal, onde só a banda me escuta no fone de ouvido, por exemplo. Então esse pedalzinho serve para isso também. Mas enfim, não é o caso, eu não vou fazer um vídeo aqui com essas duas pedaleiras, tá? E o que eu queria falar para vocês é, essa pedaleira, essa segunda MK300, vocês vão perguntar, ó, se você não vai fazer isso, então pra que tá com duas pedaleiras aí? Tá maluco, né? Gastando uma grana, que essa pedaleira tá cara, tá mais de R$ 1.000 e tal, com os impostos, enfim. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, eu não moro no Brasil, né? Eu moro nos Estados Unidos, então os impostos da maneira que afeta a galera no Brasil que compra do AliExpress, eles não me afetam aqui. Então eu consigo, de fato, comprar com um preço mais bacana, que foi o que aconteceu com a minha primeira MK300, que é essa daqui, que tá com as chapeletas aqui, né? Os toppers, né? Que eu acho bem legal, fica bacana, né? Vou até ligar para vocês verem aqui, ó. Eu acho legal o jeito que eles ficam a iluminação, né? Porque ela tem um LEDzinho embaixo. É bem bacana, né? Caso você quiser adquirir esses toppers aí, esses aqui são os da Sonic Cake, que é o transparentezinho, ele tem um nome aqui, ó, Sonic Cake, tá? Mas tem outros toppers aqui, que é aquele branco, deixa eu ver aqui. Por exemplo, aqui no meu Tonex, olha só, eu tô usando ele, ó, os todos brancos, porque o Tonex não tem o LED, né, ao redor do footing, só tem esse LED menorzinho aqui. Mas tem o link na descrição aí para as duas, caso você queira adquirir. Ajuda o nosso canal também, né? Caso você use os links de afiliado, tem bastante links aí na descrição. Mas enfim, essa que está com os toppers é a minha, eu comprei com o meu dinheiro. Logo que lançou, eu trouxe um vídeo aqui para vocês falando, consegui pegar um bom desconto e tudo mais. E o preço atualizado dela tá sempre aí no link da descrição, eu sempre estou conferindo, né? Já o caso dessa segunda pedaleira aqui, que eu fiz um unboxing ontem, quem acompanhou ontem o nosso vídeo, ó,
ela tá sem os toppers, sem nada, até para eu diferenciar qual é qual, né? Essa pedaleira, quem me enviou foi a MVAV, né? A empresa que produziu essa pedaleira. Porém, galera, eu não sou parceiro da empresa, tá? Eu não estou recebendo vários produtos dele, eles não me pediram para fazer vídeo falando bem ou mal ou qualquer outra coisa a respeito dessa pedaleira. O que aconteceu é que teve um sorteio no Instagram deles, eu participei e acabei ganhando, né? Eu já tinha comprado a minha, mas aí acabou chegando a segunda. Vou ver se eu consigo devolver a primeira pedaleira aqui, como tá dentro do prazo ainda, né? E aí eu posso ter essa grana disponível no AliExpress para trazer outros equipamentos aqui para o canal. Enfim, mas chegou essa segunda pedaleira aqui para mim, tá? Mas o que eu queria falar para vocês é que a pedaleira, sim, tem algumas limitações, tem alguns pontos que precisam ser melhorados. Eu sempre trago para vocês aqui coisas que eu sinto que precisam de melhora, coisas que podem melhorar em atualizações e tudo mais. Tem vídeo aqui no canal que eu já mostrei para vocês, até eu falando com o pessoal da MVAV no Instagram, né? Qualquer pessoa pode ter acesso, você não precisa ser parceiro da empresa para falar com eles no Instagram. Então eu sempre mando mensagem lá, mando vídeo, mando áudio falando, ó, tá com esse problema aqui, tem isso aqui, tenho essa sugestão de melhora para vocês. Mas isso não significa que eles vão fazer ou que eles vão me escutar ou enfim. Mas eu sempre faço questão de fazer isso. E aqui no YouTube, nos vídeos, eu nunca escondo isso. Por exemplo, quem me acompanha já há um tempinho aí, sabe que eu fui o primeiro a trazer vídeo da Black Box em português aqui no YouTube. No vídeo de unboxing, o botão afundou. Galera, aquilo foi um vídeo gravado, não era uma live. Eu poderia muito bem cortar aquela parte e não mostrar para vocês. Mas não, eu não tive esse problema, não tem isso comigo. Afundou o botão, fiz questão de mostrar para vocês. Ó, galera, na primeira apertada afundou o botão. Tanto que o vendedor me deu até um reembolso, não me lembro agora, de 5 ou 10 dólares por causa daquele problema, né? Então, longe de mim querer esconder qualquer coisa negativa sobre o pedal ou sobre a pedaleira. Porém, eu escolho sempre focar no lado positivo das coisas, o que elas podem fazer bem e explorar aquilo dali ao máximo. Por exemplo, os pedais da MVAV aí, como o Black Box, Tanque G, eu não compro para utilizar, digamos assim, como meu equipamento principal, né? Quem sabe aí, quem acompanha os nossos vídeos, sabe que eu tenho uma Quad Cortex. Essa é a minha pedaleira principal. Eu não vou tirar agora ali porque tá dentro da bag ali. Mas vocês já viram, tem vídeo aqui no canal com a Quad Cortex. Os pedais e pedaleiras da MVAV que eu compro são com o meu dinheiro e eu compro exclusivamente para trazer conteúdo para vocês, né? Eu não tenho pack de presets, eu tenho só um pack de capturas que eu fiz junto com o Paulinho Filho, até do canal Improvisual, mandar um salve aí pro Paulinho. Então, o link sempre tá aí na descrição se você quiser adquirir aquelas capturas. Porém, eu não compro essa pedaleira com o intuito de ser meu equipamento principal. Mas eu entendo que tem muita gente que sim quer essa pedaleira como equipamento principal. Que é um equipamento mais de entrada, que tem um preço menor. No caso da MK300, especificamente, o preço não é tão pequeno assim, né? Então, para uma empresa que trabalha com custo-benefício, ela acaba passando um pouco do ponto ali, aproximando R$1.000. E aí, quando vem o imposto, então, fica absurdo, né? A questão do preço. Porém, tem coisas nela que melhoraram muito, na minha opinião, comparado com a Black Box e a Tanque G. Nos outros vídeos eu já falei sobre essas diferenças, sobre esses pontos aí. Mas tem coisas que, para mim, ainda não justificam esse preço. Uma coisa que, para mim, chama muita atenção, que não sei se talvez para você vai fazer muita diferença, é o fato de, quando você troca de preset, tem um pequeno gap, certo? Todo mundo já tá careca de saber disso aí, né? Tanto no Tanque G como na Black Box e muitas outras pedaleiras, inclusive, por exemplo, a minha Quad Cortex. Quando eu troco de preset, tem um gapzinho, tem um corte de sinal, né? A cauda, né, o trail do delay, do reverb, eles não vão de um preset para o outro. Beleza. A MK300 faz isso, não é algo que eu vou dizer, meu Deus, isso é terrível. Porém, o problema para mim tá quando você liga e desliga efeitos. No Tanque G, se você colocar no modo live, por exemplo, e desligar a modulação ou ligar a modulação, a cauda do delay e do reverb cortam imediatamente, como se você estivesse trocando de preset. A Black Box é a mesma coisa. Então, assim, independente de você estar ligando ou desligando o delay ou o reverb, qualquer outro bloco de efeito que você ligar ou desligar, corta o delay e o reverb. Isso, para mim, é um ponto negativo. E a MK300, já que tem mais foots que a Black Box, tem mais controlabilidade do que o Tanque G, tem um modo que você pode configurar pisada curta, pisada longa, ou seja, dá para trabalhar com um preset só ligando e desligando efeitos, mas na hora que você clica em qualquer efeito, ele vai cortar o delay e o reverb. Então, para mim, isso é
algo assim terrível, que precisa urgentemente de melhora. Hoje é dia 6/5 ou 5/6, o meu calendário é ao contrário, né? Às vezes eu me confundo, eu acho que é 6/5. E não tem nenhuma atualização no site ainda, depois daquela primeira, que foi no dia que eu peguei, eu mostrei pra vocês que tinha uma atualização. Já falei com o pessoal da MVAV no Instagram, falei disso aí. Eles me pediram um áudio demonstrando, mandei um áudio, mandei um vídeo, a resposta foi de que isso era normal. Gente, na minha opinião não é normal. Mandei mais um vídeo explicando por que que isso era um problema. Se eles vão adicionar uma atualização, se eles vão arrumar isso, eu não sei. Mas na minha opinião, para a faixa de preço que ela se encontra, isso aí já seria algo determinante para eu dizer, olha, eu não compro essa pedaleira por conta disso. Agora você vai dizer, mas como não compra? Você tá com duas. Volto a dizer, comprei uma para trazer conteúdo para vocês e a outra eu acabei ganhando em um sorteio. Mas se eu tivesse que indicar uma compra hoje, por exemplo, eu indicaria mais a Black Box do que ela por conta da faixa de preço. E principalmente se você for utilizar com outros pedais ao redor dela. Porque, por exemplo, se você tiver um pedal de delay e de reverb por fora, não vai ter esse corte de sinal. Aí fica top. Porém, no caso da MK300, que é uma pedaleira completa, eu não deveria precisar usar um delay e um reverb por fora. Por exemplo, nesse domingo lá na minha igreja, eu toquei com a MK300. Eu vou colocar aqui no card, talvez, um vídeo, ou talvez eu mostre um corte para vocês aqui nesse vídeo, mostrando eu utilizando a MK300 ao vivo lá na igreja. Porém, eu não utilizei ela sozinha. O que aconteceu? A gente teve um ensaio na quinta-feira, eu levei só a MK300, usei as saídas XLR dela, beleza, show de bola. O timbre me agradou, o som ficou bacana. Eu usei aquele preset que eu já havia mostrado para vocês antes, né? Aqui no vídeo anterior. Aquele preset é bem legal. Com um preset só, eu toquei as 4 músicas que a gente estava preparando lá. Eu só tinha realmente a variação de ligar e desligar o chorus, que eu acionava em alguns momentos, ligar ou desligar o meu drive, que era o Concentauro, e ligar e desligar o FX, que era um booster. Usei o mesmo amp, o mesmo delay, o mesmo reverb do começo ao fim, só mudava o tap tempo do delay conforme a necessidade. Certo, fiz isso na quinta-feira. Eu senti uma dificuldade, na verdade, aí entra a questão do gosto, como eu falei. Talvez isso não seja um incômodo para você. Mas sempre que eu ligava e desligava o chorus, ou o delay, ou enfim, qualquer outra coisa, o booster, tinha aquele corte. Aquilo para mim, no fone de ouvido, era algo assim muito notável, muito perceptível e eu não gostava. Aí no domingo, eu falei, não, eu vou tocar com a MK300, eu quero saber como que vai ser a experiência. O que eu fiz? Eu utilizei esse pedalzinho aqui, a MS70 CDR. Não sei se você já conhece esse pedal, um pedal incrível, cara, que tem delays, reverbs, modulações, muita coisa bacana. Então o que eu fiz? Eu usei a MK300 como se fosse uma black box, né? Coloquei só amp e IR nela com o noise gate, o delay, reverb, o chorus, tremolo, enfim, tudo que eu usei lá, eu coloquei aqui na Zoom. E aí você tem um modo nela onde você favorita, né? Aí eu favoritei 4 presets, toda vez que eu pisava no foot ele mudava pro próximo preset. E aí eu toquei as músicas usando isso. Então não tinha corte de sinal nenhum quando eu ligava e desligava o drive da MK300, quando eu ligava e desligava o booster, porque os efeitos estavam sempre soando ali na Zoom. Funcionou super bem, porém, eu acho que vale a pena você comprar uma pedaleira que tenha tudo isso e ainda precisar de um pedal por fora para fazer mais coisas. Acho que não. Se você já tem um pedal, por exemplo, como eu já tenho o Zoom, beleza. Caso você não tenha, você vai ter que ter outro investimento. Ou, por exemplo, se você tem uma black box, coloca a black box depois dela, por exemplo, para ter só o delay, o reverb, para não ter o corte. Só que o teu som final vai ser mono do mesmo jeito, porque só tem uma saída na black box. Aqui tem duas, mesmo não tendo efeitos em estéreo, como eu expliquei. Então, tipo assim, é uma sinuca de bico, né? É um labirinto onde você fica ali tentando achar coisas. Então, por exemplo, na minha opinião, hoje, uma pedaleira como essa daqui, Matribox 1, tá? Olha só o tamanho da Matribox comparado à MK300. Menorzinha, né? Só tem 2 foots. Porém, galera, se você utilizar o modo live dela aqui, você pode botar num preset só, né? Você pode botar para ligar e desligar quantos efeitos você quiser lá da cadeia de sinal em um foot e quantos efeitos você quiser no outro foot. Então, por exemplo, se eu quiser colocar o drive aqui desse lado e desse outro lado aqui a modulação, beleza, eu fico com o mesmo delay e reverb do começo ao fim. Já tem o amp, o IR.
Dá para fazer um delay ping-pong, por exemplo, né? Então, assim, já vai ter uma coisa diferente aqui. Ela tem duas saídas também, não é XLR, mas é P10. Outra coisa que deu diferença lá foi que no ensaio, como eu usei a XLR, meu volume ficou show de bola. No domingo, como eu usei os P10 para poder entrar aqui no Zoom, dois cabos saíam da MVAV, entravam aqui, saíam aqui, eu usei P10, né? Não usei o XLR. Caiu um pouco o volume. Não achei que perdeu qualidade, não deu mais ruído ou menos ruído por causa disso. Até porque, como eu disse, eu estava usando o Noise Gate nela. E os meus presets da Zoom também tem um... É o ZNR, se eu não me engano, que é um Noise Gate também aqui dela, mais de levinho, que compensa bastante coisa de ruído. Enfim, então perdi um pouco de volume falando disso aí. Mas o que eu quero chegar é que a Matribox 1 sozinha conseguiria ter resolvido o que eu queria fazer no domingo, por exemplo, com um preset só, ligando e desligando. Os dois efeitos que eu ia variar, tem que salientar isso, né? Se você quer ligar e desligar 10 efeitos diferentes dentro de uma música ou dentro de uma apresentação, aí 2 foots vão ser uma limitação para você. Porém, se você usar a MK300 que tem 4 foots, que pode ter a função curta e longa, ou seja, como se fosse 8 foots, para ligar e desligar 8 efeitos, você vai ter esse problema do corte na hora que você pisa em qualquer foot desses aí, né? Já tem um vídeo aqui no canal eu tocando só com a MK300, dá pra perceber esse corte de sinal lá. É um negócio bem sutil, mas que pra mim faz diferença. Mas repito, talvez pra você não faz diferença, então fica, né, nas suas mãos aí a decisão. Mas a Matribox, por exemplo, não faz isso. Então, na minha opinião, a Matribox 1 é o melhor custo-benefício do mercado. Principalmente comparado com a Black Box, que vai estar com um preço mais parecido. Comparado com a MK300, com a diferença de preço, eu já acho a Matribox bem melhor por conta disso. Mas no quesito controlabilidade e tudo mais, aí eu acho que a MK300 vai ter uma vantagem, porém é aquela vantagem que eu acabei de explicar para vocês, na minha opinião. Então é isso. Eu queria ouvir de vocês no comentário aí o que vocês acham desse ponto específico. Outras coisas que vocês acham que talvez fazem com que essa pedaleira seja mais cara do que ela deveria ser, ou coisas que você acredita que pode melhorar com updates e tudo mais. Enfim, eu queria deixar registrado aqui a minha opinião sobre uma pessoa que tem utilizado os pedais da MVAV no dia a dia, não exatamente no ao vivo tocando, mas sempre estou trazendo conteúdo com vocês e usando de fato esses pedais. Então, eu entendo o que eles podem e o que eles não podem fazer. Então, por exemplo, eu achei essa limitação dos efeitos. O que eu fiz? Peguei um outro pedal para fazer os efeitos por fora. Resolvi o problema. Eu não fiz um vídeo aqui só para dizer, é horrível, não tem jeito, não funciona. Não, eu fui lá e fiz uma maneira de resolver. Mas talvez você tá com uma grana contada lá e aí pensa, será que ela vai ser o suficiente para mim? Aqui tá a informação. Agora você julga, é suficiente para você? Você tem um outro pedal que você vai usar por fora para somar ou vai ser ela sozinha? A Matribox não vai ser uma melhor opção para ti? Você fala, ah, não, eu quero mexer com capturas. Cara, vai com a Black Box, usa o chocolate para controlar ela caso você precise de mais foots. A Matribox 1, inclusive, tem vídeo tutorial aqui no canal usando o chocolate nela também, então pode ligar e desligar efeito, trocar de preset, fazer tudo isso aí. O chocolate também funciona na MK300, porém, na minha opinião, o problema não é a quantidade de foot, é sim a sonoridade quando você tem essa troca de presets. Na verdade, desculpa, não é nem troca de preset, né? Liga, desliga, efeito. Se você estiver editando um preset, por exemplo, no MFX, se você clicar no bloco, ele já corta o som. É bizarro isso. Você não está nem ligando nem desligando nada, só clicou, já dá esse corte. Eu não lembro com certeza, mas acredito que a Black Box e o Tank G fazem a mesma coisa. Então, se você tem uma dessas duas pedaleiras, testa aí e fala nos comentários se você sente esse incômodo. A questão é, quem usa o Tank G, a Black Box, geralmente não usa liga, desliga, efeito, usa mais como preset, então já está acostumado com aquele gap e tudo mais. Mas no caso da MK300, onde eu queria trabalhar com um preset só e ligar e desligar efeitos, para mim foi um problema. É legal ter o tap tempo dedicado o tempo inteiro, de fácil acesso, é legal poder ligar e desligar efeitos pisando curto ou pisando longo, mas sonoramente para mim continua sendo uma Black Box por causa disso. Mesmo, por exemplo, tendo um booster legal, na Black Box já tem, mas beleza, aqui tem um booster com mais opções. Tem um pedal de drive, aí sim vai ser uma baita vantagem falando da Black Box, mas, repito, esse corte aí tá realmente me incomodando bastante, por isso eu decidi
trazer esse vídeo pra vocês hoje aqui, galera. Mas é isso. Fica aí pra vocês o meu desabafo. Meu muito obrigado se você chegou até aqui. Não esquece de deixar o seu joinha, tá? Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. Tamo junto. Até o próximo. Valeu, falou, é nóis. E eu fui!